Gálatas 3, a partir do 15. O título da minha Bíblia vai dizer assim: a lei não pode invalidar a promessa. Então agora, nesse texto de Paulo, de Gálatas, que a gente vai estudar, Paulo vai dizer que a promessa de Deus feita a Abraão, a promessa da salvação pela fé, a promessa do descendente, ela é superior à lei. Primeiro porque ela é anterior, e segundo porque ela vem do próprio Deus, e ela não depende de ninguém, a não ser do próprio Deus. Então a gente vai estudar acerca disso, que a lei que veio depois, com os mandamentos, não poderia anular a promessa que veio 430 anos antes, e que os gálatas estavam sendo, mais uma vez, ignorantes, a ponto de dar ouvido a essa distorção do evangelho que os judaizantes estavam tentando colocar. Então Paulo vai dizer: olha, se arrependam disso, voltem para a Bíblia, voltem para as promessas, voltem para aquilo que já foi dito para vocês, porque vocês começaram tão bem. Lembra, a gente falou sobre isso aqui no comecinho. Se você não escutou, já está tudo lá no YouTube, as nossas pregações em Gálatas. Paulo diz: olha, eu plantei a igreja de Gálatas, fui eu que levei o evangelho até vocês, fui eu que comecei a congregação, e vocês foram se multiplicando, vocês foram crescendo, vocês ouviram que Jesus é o Salvador, e agora vocês estão indo para um caminho estranho, vocês estão ouvindo bobagem. Vocês começaram bem, vocês foram salvos por Jesus, e agora vocês estão se afastando dele. Por quê? Vocês viram Deus operar na vida de vocês, vocês viram Jesus mudar a vida de vocês, vocês viram Cristo entrar no coração de vocês e trazer vida, e agora vocês estão dando ouvidos para bobagem, vocês estão voltando para aquelas coisas antigas. Isso é meninice, isso é bobagem. Então é nesse contexto que a gente vai meditar agora. Vamos ler o 15? Paulo diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Presta atenção. Paulo pegou um exemplo do cotidiano, da vida humana, para exemplificar aquilo que é espiritual. Paulo diz assim: quando os seres humanos fazem um acordo, quando eles fazem um testamento, ninguém pode alterar aquele testamento, a não ser o próprio que fez o testamento. Nenhum terceiro pode chegar ali e tentar mudar aquilo que foi feito por vontade de outrem. Então Paulo vai dizer: olha, se um acordo, se uma aliança humana, ela tem vigor, ela tem valor, e ninguém, a não ser aquele que fez, pode mudá-la. Se o teu pai, quando deixa lá o testamento, deixando uma herança para você, com raras exceções que a lei prevê, ninguém pode tomar aquilo que o seu pai deixou, ninguém pode chegar lá e contestar aquele testamento, se estiver de acordo com a lei dos homens. Por que a lei de Deus vocês querem bagunçar e querem mudar? Por que a aliança que Deus fez vocês querem bagunçar? Então Paulo está usando de um exemplo comum, que desde aquela época já havia acordos, testamentos, alianças, para exemplificar algo que é espiritual. Outra coisa que nos chama a atenção é que Paulo chega no início do versículo 15 e chama os gálatas de irmãos. Lembra que no versículo 1 ele tinha chamado eles de insensatos. Tinha dito: ó gálatas insensatos, quem que está fascinando vocês? Quem que está bagunçando a igreja de vocês? E agora, para mostrar que a repreensão de Paulo era uma repreensão de pai, de alguém que amava, ele não estava simplesmente chamando eles de insensatos porque tinha raiva, ódio deles, ele chama eles de irmãos. E aqui também uma lição muito legal. Às vezes a gente é muito rápido em condenar as pessoas que estão no momento de fraqueza, ou que estão ouvindo uma bobagem, ou que estão momentaneamente fracos na fé. A gente é muito rápido às vezes em condená-los. Mas Paulo está falando com uma igreja que estava quase que totalmente se desviando da fé, e os chama de irmãos, crendo que aquele que começou a obra nos Gálatas era poderoso para confirmar, crendo que quem fez a promessa de salvar os Gálatas era Deus, e que Deus era poderoso para colocá-los no caminho certo de novo. Então Paulo chama de irmãos. Eu sei que dentro da igreja, e aqui na igreja a gente faz isso, a gente tem a disciplina. Os irmãos que pecam de forma pública e notória são disciplinados, são admoestados, são exortados. Mas a gente não pode simplesmente pegar um irmão, simplesmente porque ele pecou, simplesmente porque ele errou, simplesmente porque ele falhou, e colocar
uma pedra em cima da vida dele, ou enterrá-lo no caixão e dizer que está morto, que é ímpio, que é maldito, que é pecador. Porque é claro que tem pessoas que demonstram que com o passar dos anos realmente perderam a linha de vez. Mas se por qualquer erro, desvio ou falha de um irmão, a gente o condena, o que a gente está fazendo também indiretamente é dizendo que o sangue de Jesus é fraco. Querendo ou não, a gente está banalizando também o sangue de Jesus. Porque a gente está dizendo que o sangue de Jesus não é poderoso para levantar aquele irmão da queda que ele teve. O sangue de Jesus não é poderoso para perdoar aquele irmão do pecado que ele cometeu. O sangue de Jesus não é poderoso para mudar aquele irmão depois do desvio que ele teve. Então, irmãos, disciplina é uma coisa, correção é uma coisa, exortação, tudo isso é válido. Mas botar o último prego no caixão e falar que fulano é filho do diabo, a gente tem que tomar muito cuidado para falar isso. Porque Deus é poderoso para mudar a vida de qualquer um. Mudou a minha. Por que não pode mudar a dos outros? Então, cuidado. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes, no momento mais difícil da vida de Jesus. E foi o apóstolo Pedro. Então, a gente aprende aqui a ter misericórdia, a ter compaixão, a ter calma antes de proferir alguns juízos. Repito, isso não me impede, como pastor, de exortar os membros que cometem erros. Mas a gente tem que jogar devagar, porque quem disse que a gente está livre de amanhã ou depois tropeçar, escorregar e cair também? Certo? Então Paulo diz, irmãos, ninguém pode mudar uma aliança feita, a não ser a própria pessoa que fez. Então Paulo está dizendo, olha, em última análise, quem fez essa aliança foi Deus, quem fez essa promessa foi Deus, e não pode o judeu chegar agora e querer mudar a promessa. Não pode agora os sacerdotes, os saduceus, os fariseus querer mudar a promessa. Não é assim, não é bagunça. Quem fez a promessa foi Deus. E eu lembro que uma vez eu preguei esse texto aqui num dia de ceia. Quando Deus faz a promessa, Ele jura pelo nome dEle. Ele não jura assim, se a igreja congregacional de Andorinhas for boazinha, eu vou salvá-los. Se a igreja evangélica for boazinha, eu vou salvá-los. Se fulano fizer isso, eu vou salvá-lo. Eu juro por Abraão, eu juro por Lutero. Então não fez isso, eu disse, eu juro pelo meu nome. Eu lembro de outra coisa interessante também, que eu falava naquele texto de Gênesis, que quando Abraão pede a Deus um sinal, e Deus pede que Abraão fizesse um sacrifício, naquela época, né, no Antigo Testamento, sacrifício de animais, Abraão faz, como era de costume, coloca parte da oferta de um lado, parte da oferta do outro, e geralmente o ofertante, ele passava no meio, como um simbolismo, dizendo que ele estava prometendo cumprir aquela aliança com Deus, e que se ele descumprisse, fosse feito com ele igual estava feito com as promessas, dilacerado, que era assim que os animais eram sacrificados naquela época. E nesse caso, não foi Abraão que passou no meio das promessas, para dizer, olha Deus, eu estou prometendo, Deus desce como uma coluna, e passa no meio da oferta, dizendo assim, ainda que preciso seja, eu me partir ao meio, eu vou cumprir a promessa que eu fiz de salvar pecadores. E aí eu lembro que eu dizia, aquele simbolismo apontava para Cristo. Porque alguns diriam assim, Senhor, como tu podes morrer? Senhor, como tu podes ser partido ao meio? Senhor, como tu podes ser dilacerado como oferta se o Senhor é Deus, eterno, imutável, invisível, todo-poderoso, imortal? Como pode? Mas aí quando chega no Novo Testamento, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que morre na cruz do Calvário, simboliza aquilo que Deus falou. Deus falou, Abraão, olha, não é você que vai prometer nada para mim não, sou eu que vou prometer. E eu sou tão fiel à minha promessa que se necessário for, morrerei pelos pecadores. E aí a gente sabe que quem vem e morre pelos pecadores é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Então, em última análise, quem fez a promessa foi Deus. Ele jurou por Ele mesmo. Então só quem pode mudar esse negócio é Ele. Só quem pode dizer que você não vai ser salvo pela fé é Ele. Mas é isso que Ele disse na Bíblia, Ele não volta atrás, Ele não pode mentir. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então continua sendo pela fé. Essa é a regra do jogo. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então Paulo agora abre a cortina do Antigo Testamento. Se porventura o Antigo Testamento ainda estava um pouco
estranho se porventura a promessa feita a Abraão ainda estava um pouco bagunçada, entenebrecida. Paulo abre a cortina e diz: olha, esse descendente não era Isaac, não era Jacó, não era Ismael, não era Abraão, não era nenhum deles, não era Moisés, não foi Davi. Esse descendente é Cristo, é isso que vocês não entenderam ainda. Aquele que viria da semente de Abraão, aquele que viria para estabelecer verdadeiramente, cumprir a aliança. Então, Paulo está dizendo: olha, deixa eu abrir a cortina para vocês. Deixa eu facilitar as coisas para vocês. Deixa eu pegar aquilo que era uma sombra. No Antigo Testamento você só via sombra. E deixa eu mostrar quem verdadeiramente era aquela sombra. Quem criava aquela sombra. E era Cristo. Então ele diz: olha, todos os verdadeiros crentes, a gente falou disso semana passada, não foram salvos porque são da descendência física de Abraão. Não importa se você é judeu, se você é gentio, se você é branco, negro, rico, pobre, homem, mulher, não importa. Importa é que a promessa foi feita ao descendente e que por meio dele as pessoas seriam salvas, e ele é Cristo. Convém, novamente, como eu disse, salientar que Deus não fez uma promessa no nome de Abraão e que nem Abraão fez uma promessa a Deus. Deus fez uma promessa ao teu povo no nome dele mesmo. No nome dele mesmo. Então Calvino diz que essa aliança repousa exclusivamente em Cristo. E se ela repousa em Cristo, e Cristo é o fundamento da nossa salvação, está consumado. Foi isso que ele disse na cruz antes de morrer. A obra está concluída. Ele não muda. Ele encontra-se à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele disse: vou preparar lugar e volto para buscar. Então, ou Cristo era um grande mentiroso, ou Cristo era um louco, estava falando de algo doido, que ele imaginou na cabeça dele, ou tudo que ele falou é verdade. É isso que a gente crente crê. E se tudo que ele falou é verdade, e a minha salvação se fundamenta em Cristo, a promessa foi feita em Cristo, nada pode abalar a minha promessa, nada pode abalar a minha salvação, nada pode abalar a minha convicção, nada pode abalar a minha certeza de que ele voltará para me buscar, e de que o que ele fez na cruz é de verdade, não pode. A terra prometida a Abraão e depois aos outros patriarcas era apenas, queridos, mais uma vez uma sombra, era apenas um prenúncio da terra prometida que haveremos de alcançar no céu eternamente. Lá em Gênesis, falei disso semana passada, quando Deus vira para Abraão, para Adão, logo no comecinho, ali na hora daquele embate por causa do pecado, quando Deus vira, repreende Abraão, Adão, e fala para a serpente que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, já era o Evangelho sendo anunciado, já era a promessa do Cristo, ainda que não de forma muito clara. Então vamos seguir. Versículo 17 vai dizer assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Então agora Paulo, ele falou primeiro que a promessa não podia ser desfeita porque ela foi feita por Deus, no nome de Jesus, e ela é estável, ela é segura, ela é imutável. Agora ele coloca uma outra justificativa. Ele diz: além dela ser imutável, porque foi Deus que fez, ela é infinitamente mais antiga do que a lei. A promessa foi feita a Abraão 430 anos antes da lei ser promulgada por Moisés. Só depois que eles saem do cativeiro que a lei é dada a Moisés. Então, são muitos anos. Então, uma lei já anteriormente ratificada, ou melhor, a promessa anteriormente já confirmada e ratificada por Deus, não pode ser abrogada por uma lei que vem depois. Ou seja, a lei é posterior à promessa. Então, em virtude de Deus ter feito essa promessa com Abraão, que se cumpriria em Cristo, mesmo Moisés, sendo um grande homem de Deus e alguém que foi muito importante escrevendo a lei de Deus, 430 anos depois, ele não podia mudar a promessa que foi feita ao descendente. Ele não podia invalidar. Eu acredito, claro, não tenho certeza,
que nem foi essa a intenção de Moisés, mas infelizmente com o passar do tempo os judeus mudaram a interpretação correta da palavra de Deus e distorceram aquilo que Deus pretendia fazer por meio da promessa e por meio da sua palavra, colocando as coisas de forma contrárias quando elas não eram. A promessa veio e a lei vem apenas para dar seguimento nessa promessa, mas a gente vai ver que aconteceu uma distorção e ainda hoje, infelizmente, na igreja evangélica, alguns continuam a distorcer a promessa de Deus. Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, irmãos, se foi estabelecido que a salvação viria por meio da promessa e que a salvação alcançaria pecadores por meio da fé e fé somente, a observância da lei ou a prática de qualquer ritual religioso é simplesmente acrescentar algo que Deus não quer. Você exigir, e aí eu sempre falo isso com muito cuidado, porque isso é bom, vir à igreja é bom, ser ofertante e contribuir financeiramente com a igreja é bom, ler a Bíblia é bom, orar é bom, participar dos cultos, estar em comunhão com os nossos irmãos é bom, mas irmãos, dizer que isso é exigência para salvar alguém é pecado, é acrescentar a Cristo Jesus algo que não precisa. Porque o ser humano, o pecador, será salvo somente pela fé. Então, tudo que nós possamos fazer de bom, façamos. Tudo que nós possamos fazer para o nosso Senhor, façamos. Mas não cometa o erro de querer acrescentar a graça, favor imerecido. É isso que significa. Ninguém merece, nem eu, nem você. E nos foi dado. Não acrescente a graça. Não acrescente ao amor incondicional de Deus condicionantes. Não, Deus te ama, mas tem isso. Deus te quer te salvar, mas tem aquilo. Deus te abençoa, mas tem que fazer assim. Não adicione uma condicionante, porque senão Deus parece um trocador, senão Deus parece um comerciante, senão Deus parece alguém que está negociando aquilo que o Filho dele fez de graça. Infelizmente, alguns vendem, alguns negociam, alguns banalizam. Mas não faça isso, não é possível combinar. Já eu vou explicar que as duas coisas andam juntos. Mas não é possível combinar graça com lei. Não é possível combinar fé com méritos. Eu já falei isso aqui na igreja 300 vezes e repito. Ninguém vai chegar naquele grande dia diante de Deus e falar aqui, Senhor, meus méritos. Aqui, Senhor, meu diploma de pastor. Aqui, ó, meu diploma de crente fiel, de dizimista. Aqui, ó, quantas vezes eu preguei. Ninguém, todo mundo vai chegar naquele grande dia no céu de mãos vazias. E a única coisa que vai ter sobre nós é o sangue de Cristo. Esse é o mérito que a gente vai levar até lá. O mérito que não é nosso, é de outro. De outro. Então não dá para combinar graça com mérito. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, por se tornarem religiosas, acham que são mais merecedoras do que alguém. Ah, eu já tenho mérito, eu já sou funcionário do mês, já sou o crente do mês lá na minha igreja. Fui eleito. Não tem mérito. O mérito é todo dele. E ele nos deu pela graça. Então, Deus fez uma promessa a Abraão e ele creu nessa promessa. E essa promessa viria a se cumprir no Novo Testamento plenamente por meio da pessoa de Jesus Cristo. Mas tem um detalhe também. Eu estou dizendo aqui que a promessa foi feita por Deus, que a promessa é irrevogável, que ela é imutável, que Deus cumpre, que Deus é fiel, mas tem uma coisa que Deus também não faz no nosso lugar. Deus é soberano, mas tem a nossa responsabilidade. Deus não creu no lugar de Abraão. Deus fez a promessa, e a Bíblia diz que Abraão creu. Quando Paulo e Silas estão na prisão, e o carcereiro chega para Paulo e diz assim: o que farei para ser salvo, eu e a minha casa? Paulo diz: não faz nada, fica quieto, que Deus já fez a promessa e uma hora ele vai cumprir. Paulo diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então,
Uma coisa não invalida a outra, tá? A promessa é anterior, Deus é imutável, Deus é poderoso, Deus nos ama, Deus vai cumprir os seus desígnios, nada pode frustrar os planos de Deus, é isso que a Bíblia diz, nada. Para Deus não há impossíveis, nada, ninguém, nem o diabo pode frustrar os planos de Deus, mas tem coisa que Deus não faz, é responsabilidade minha e sua e Ele exige de nós, e é crer, é ter fé. Ter uma vida modificada e transformada pelo Espírito Santo, a partir do dia que a gente diz que creu nele e que depositou a nossa fé toda nele. Então, cuidado com isso. Eu sei que às vezes aqui na igreja a gente prega muito isso, Deus é soberano, Deus salva pela graça, independente de quem você foi, independente do que você faz, é Deus que salva. Beleza, é isso mesmo. Mas também não pense que é brincadeira, não pense que é bagunça. Existe uma responsabilidade nossa. Então, crer é responsabilidade nossa. Se santificar é responsabilidade nossa. Se afastar do erro é responsabilidade nossa. Evitar tudo aquilo que não convém é responsabilidade nossa. É Deus que nos dá amor? É Deus que nos dá fé? É Deus que nos dá capacidade? Mas amar ao próximo é responsabilidade nossa. Ter misericórdia é responsabilidade nossa. Se importar com o que os outros estão passando é responsabilidade nossa. Então também não queira jogar tudo na conta de Deus e virar aquele crente largado, sabe? Aquele crente frouxo. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando, certo? Então, Abraão não mereceu, Abraão não conquistou a herança, ele recebeu a herança de graça, mas ele cumpriu com aquilo que era obrigação dele, creu e não desistiu das promessas que Deus deu a ele. Então, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, parece que Paulo agora, imaginando uma pergunta dos Gálatas, ou até dos judaizantes, Paulo cria a própria pergunta e ele responde, claro, iluminado pelo Espírito Santo. Então Paulo diz assim, talvez vocês perguntem, Paulo, qual pois a razão então da lei? Para que serve esse negócio de lei? Já que está falando aí que a salvação é pela graça, que a promessa vale mais, que a promessa veio antes, que a lei não pode invalidar ela, qual é a necessidade? E aí lembra, eu falei que semana passada um pouco sobre isso, Paulo diz, foi adicionada por causa das transgressões. Então a lei vem por causa do pecado, a lei vem por causa da dureza do nosso coração. Falei isso aqui semana passada. A lei, ela aperta o pecador contra a parede. A lei diz que você está condenado, você é pecador, você vai morrer, você vai para o inferno. A lei, ela é como um óculos. Ela aumenta, ela traz mais clareza para a nossa pecaminosidade, para a nossa condição. A lei é como um espelho. Você olha no espelho e vê que o seu rosto está sujo. Contudo, o espelho não limpa o seu rosto. Você olha a lente aumenta o seu pecado. Contudo, a lente não pode tirar o pecado. Você até visualiza o seu pecado e vê como ele é horrível. Mas o óculos, por si só, não remove o pecado. Então, a lei, ela vem para revelar o pecado. A lei vem para nos mostrar, olha, você precisa de um Salvador. A lei vem, então, por causa da transgressão. Mas aí, Paulo diz assim, até que viesse o descendente. Então, ela vem, mas ela tem um período, ela tem uma finalidade. E ela é temporária, ela é precursora, ela aponta, ela prepara. A lei não pode dar salvação, a lei não pode dar vida, a lei não pode te levar para o céu, mas ela aponta para aquele que te dá vida, para aquele que te salva e para aquele que te leva para o céu. Ela prepara o seu coração, ela pega o seu coração soberbo, arrogante, prepotente, que acha que é poderoso, que é muito bom e diz, você é pecador, você está perdido. E aí quando você se vê desesperado, você fala, e agora? O que eu faço? A lei vai e aponta para o Salvador, para quem a promessa se cumpre. Então o texto diz, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Então, ainda que verbalmente a promessa tenha ido para Abraão, como nosso representante, a lei diz, até que viesse o descendente, a quem a promessa foi feita. Então a promessa foi feita para o descendente de Abraão, Jesus Cristo. E foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Agora a gente chega em umas partes daquelas da Bíblia que é difícil de interpretar. E onde a Bíblia não é clara, a gente também tem que tomar cuidado para não ir além. Talvez alguns aqui, sabe,
criariam N teorias acerca desses anjos. A gente sabe que todo o Antigo Testamento aparecem anjos constantemente, mas Paulo é bem resumido e não nos dá muita clareza e fundamento para fazer uma doutrina em cima dessa passagem dos anjos. A verdade é que os anjos tiveram uma participação que a gente não sabe explicar qual foi aqui, mas que ela foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador, e o mediador aqui foi Moisés que foi o mediador da lei. Foi Moisés que subiu ao monte e escreveu nas tábuas da lei, a lei de Deus. A gente sabe a história. Então, queridos, é um texto sim, um pouco difícil, um pouco místico, um pouco misterioso, mas quando chegar no céu, a gente tira a dúvida com Deus qual foi a participação dos anjos nessa situação. Mas uma coisa é bom salientar: percebe que não havia nada de errado com a lei? Percebe que não havia nada de corrompido na lei? A lei cumpriu o propósito dela. A lei vinha para dizer: não matarás, matou, pecador. A lei vem para dizer: não adulterarás, adulterou, pecador. A lei vem para dizer: não cobiça o que é do próximo, cobiçou, pecou. E a lei diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Aquela alma que pecar vai morrer. Então, essa era a função da lei. Ninguém disse que a lei tinha que salvar. Mas os judeus começaram a acreditar que a lei salvava. E aí começaram a impor e a exigir de todo mundo cumprir a lei para ser salvo. Mas a salvação sempre foi por meio da promessa. A lei, ela tinha um propósito perfeito e ela cumpriu. Ela nunca teve que salvar ninguém. Pelo contrário, ela veio só para acusar. E Jesus veio para salvar. Certo? Versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Texto também um pouco difícil de interpretar por causa da sua formulação, mas o que Paulo está dizendo aqui é que Moisés foi um mediador, teve tempo que Abraão serviu como mediador, teve tempo que os juízes serviram como mediador, teve tempo que os sacerdotes serviram como mediador entre Deus e os homens, e todos esses mediadores, eles precisaram de uma autoridade que foi dada por Deus. Deus ungia e levantava. E dizia: olha, eu vou falar por meio do meu profeta, eu vou falar por meio do meu ungido, eu vou falar por meio de fulano. Mas Deus não. Deus é um só. E a autoridade reside nele. Então, quando um profeta ia falar, inclusive a Bíblia dizia isso, né? Até falamos um pouco sobre isso com os jovens aqui, acerca da campanha eleitoral, onde um candidato se posicionou diante de todos e disse que ele ganharia a eleição, e disse que isso era uma profecia, e a própria Bíblia diz: quando o profeta falar e não se cumprir, é mentiroso, não acredite nele. Inclusive tem passagens que dizem que o profeta mentiroso deveria ser apedrejado, certo? Graças a Deus para o candidato que a gente não vive mais no Antigo Testamento, né? Então, o profeta, ele falava com a autoridade de Deus, ele só podia falar quando Deus mandava. Se ele falasse alguma coisa que Deus não mandasse, ele passaria vergonha, seria desacreditado e em alguns casos até morto. Mas Deus não. Deus falava do seu próprio arbítrio. Deus falava da sua própria soberania. Deus falava do seu próprio coração. Ele queria falar e falou, acabou. Ele não precisa de autoridade de ninguém, não precisa de ninguém para confirmar. Ele não precisa de ninguém para assinar embaixo. Ele não precisa de ninguém para falar: deixa que eu vou cumprir. Não. Ele falava e ele fazia. Então, é um texto um pouquinho difícil, mas é isso que Paulo está querendo dizer. Então, a graça, a salvação, depende somente de Deus. Somente de Deus e de nenhum homem, de nenhum outro mediador. Porque Deus tem autoridade em si. 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Então, Paulo agora formula uma outra pergunta, talvez imaginando também que as pessoas vão falar: poxa, Paulo, está confuso o negócio. Então agora a gente está começando a ficar confuso, a gente está achando então que a lei é contrária à graça, é contrária à promessa, que a lei e a promessa são inimigas. E aí Paulo responde: de modo nenhum, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Então Paulo diz: olha, quando você perceber que a lei, ela tinha um objetivo, que era apontar o seu pecado e levar você até o Salvador, você vai entender que elas não são inimigas, que elas não se anulam, que elas não são contrárias, que elas não brigam, que elas não ficam disputando: vamos ver quem vai ser salvo pela lei, vamos ver quem vai ser salvo pela graça, vamos ver quem vai ser salvo porque é judeu, vamos ver quem é salvo porque é gentio, vamos ver quem vai ser salvo porque é da Assembleia, quem é salvo porque é da Congregacional. Não existe isso. Quando você entende que a lei, ela serviu para te levar
até Cristo, e que em Cristo se cumpriu a promessa, você entende que elas não são inimigas. Então Paulo diz, olha, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida e justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ou seja, se a lei pudesse salvar alguém, Jesus não precisava de morrer. Se a lei pudesse salvar alguém, a cruz foi à toa. Se a lei pudesse salvar alguém, não tinha necessidade de promessa e do Salvador vir. Era só obedecer a lei, e a lei ia dar vida, a lei ia dar salvação, a lei ia dar justiça. Mas, repito, aquilo que digo sempre aqui, a nossa justiça é imputada. Não temos méritos, a gente está com as mãos vazias. Na verdade, a gente está com a mão cheia de pecado. Mas Jesus vem, toma o nosso pecado, leva sobre ele e imputa sobre nós a justiça dele. Então agora a gente tem nas nossas mãos a justiça dele. Então ele diz, se a lei pudesse dar justiça, não precisava ser imputada a justiça de Cristo, e vocês precisavam dela. Já preguei sobre isso aqui na igreja. Então, se fosse possível, seria uma perda de tempo o pai ter enviado o filho. E jamais o pai enviaria o seu filho para morrer se ele pudesse nos salvar pela lei, se fosse esse o propósito dele. E não era, certo? Então, no 21, Paulo responde, não, elas não são contrárias. 22, a gente caminhar para o final. Mas a Escritura, aí Paulo está concluindo ainda a resposta, mas a Escritura encerrou tudo, ou a gente poderia dizer todos, sobre o pecado, para que, então olha o que a Escritura fez, a Escritura botou todo mundo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então Paulo fecha com chave de ouro, dizendo, olha, para que fique mais claro, a Escritura pegou todo mundo e colocou todo mundo debaixo do pecado. Como se fosse um carcereiro que pegou todo mundo e prendeu. E disse, olha, vocês são pecadores. E na verdade, quanto mais a gente peca, mais a Escritura aperta a corrente. Como se tivéssemos uma corrente, como se tivéssemos uma algema. E quanto mais a gente vai pecando, mais a lei vai dizendo, olha como é que você é pecador. Olha como é que você é ruim. Olha como é que você não tem jeito. Olha como é que você é falho. Olha como é que você precisa de alguém para te ajudar. Então, consciente de que a lei está nos apertando, de que a lei é um carcereiro, que está encerrando todo mundo debaixo do pecado, a gente respira fundo e anseia por alguém. Alguém tem que me livrar. Alguém tem que dar um jeito na minha vida. Eu não posso mais viver como vivo. Lembro como se fosse hoje meu dia de salvação. Estava num momento de loucura na rua, cometendo um ato impensado, algo que poderia estragar a minha vida, e de repente algo falou no meu ouvido assim, algo falava no meu ouvido assim, faz mesmo, e algo disse no meu outro ouvido, para com isso, você vai acabar com a sua vida. E aí eu respirei fundo, e eu acho que eu agora não tenho muita clareza, mas eu acho que eu devo ter pensado, então quem pode mudar a minha vida? Se eu estou a ponto de estragá-la, porque é o que eu estava pronto para fazer, estragar com ela. E aí eu respirei fundo e pensei, quem pode? E aí naquele dia eu fui para uma igreja congregacional e desde lá Deus tem me abençoado. Então, a lei te exprime e diz, você vai morrer, você vai acabar com a sua vida. E aí a gente, num momento de lucidez, fala, eu tenho que mudar isso. E aí o Evangelho te apresenta Jesus e diz, eis aí a solução dos seus problemas. Claro, não é aquele, tabajara, que os problemas acabaram. A gente sabe que os problemas continuam. Mas Ele é a solução dos problemas. Ele é o consolo, Ele é o conforto, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é o sentido de vida, Ele é o amor. Ele é o que nos move. Então, a lei nos encerrou debaixo do pecado, para que uma vez tomando consciência disso, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida, dada. Para quem? Aos que creem. Então tem que crer. A nossa responsabilidade continua presente aqui. A lei fez a parte dela, a graça fez a parte dela, Jesus fez a parte dele, Deus cumpre com a promessa dele, mas aqui está dizendo, ela vai ser dada. Para quem? Para os que creem. É uma promessa bela,
não temas, crê somente e serás salvo. É uma promessa maravilhosa, é uma promessa concreta, porque Ele já morreu na cruz e já ressuscitou e vive para sempre. Mas ela é alcançada para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E crer é indiretamente um ato de humilhação. Porque quando você crê em algo. Quando você crê em alguém. Quando a gente é soberbo e prepotente, a gente não crê em ninguém. A gente crê no nosso próprio braço, na nossa própria força. Mas quando você entende que você tem que se render e crer em Jesus totalmente para a salvação, é um ato de humilhação. É um ato de redenção. É um ato de reconhecimento que sem Ele eu não sou ninguém. Vamos terminar? Vou fazer 3 aplicações rápidas para a gente terminar. A primeira, irmãos, que eu quero aqui reforçar, e durante a pregação eu falei, é que as promessas de Deus são irrevogáveis. Eu sei que aqui na igreja a gente não tem muito aquele apelo emocional, a gente não mexe muito com o emocional de ninguém, nem fica forçando a barra de ninguém. A gente não fica fazendo isso, não é o meu feitio. Mas, irmãos, as promessas são reais. As promessas de Deus são de verdade. E se porventura alguém, alguma coisa te fez pensar o contrário, sabe? O tempo, a caminhada, o desânimo, quem sabe até o pecado que você cometeu, te fez pensar o contrário, te fez pensar, agora as promessas se acabaram, agora Deus desistiu de mim, agora não tem mais jeito, sei lá quem pode ter te levado a pensar isso. Eu te digo que as promessas de Deus são irrevogáveis, são imutáveis, são eternas, e elas vão se cumprir, porque aquele que prometeu não falha. Então, a gente não faz aqui apelo emocional, mas não se deixe levar, nem por você mesmo, nem pelo seu coração enganoso, dizendo, não, agora não tem mais jeito, agora está tudo destruído, agora não tem mais como voltar atrás. Quem disse? Quem disse? Foi Deus que disse? Eu não li isso na palavra dele. Então, se não foi Deus que disse, não escute, não creia, não acredite, não aceite, literalmente. Se foi Deus que disse, irmãos, vai cumprir. É claro que algumas promessas a gente imagina, a gente mesmo cria, né? Mas falando da promessa de salvação, de vida eterna, de paz, não duvide, independente do que você estiver vivendo. Talvez você precise corrigir algumas coisas, talvez você precise mudar um pouco o curso da sua vida, talvez você precise voltar a alimentar a sua fé e a presença de Deus dentro de você. Fato, todos nós precisamos melhorar dia após dia, mas as promessas de Deus jamais serão revogadas na minha e na tua vida. Segunda aplicação, foi Deus que fez a aliança com Abraão, não foi o contrário. E foi ele que cumpriu, e não foi o contrário. Se você ler a história de Abraão, ele falhou. Se você ler a história de Moisés, ele falhou. Se você ler a história de Isaac e Jacó, eles falharam. Se você ler a história de Davi, ele falhou. Pedro falhou. E muitos outros homens de Deus falharam. E se a promessa tivesse sido feita por eles, nós estaríamos perdidos. Se a promessa tivesse sido feita por mim, para você, você estaria perdido. E se dependesse de mim cumprir, você também estaria perdido. Mas foi Deus que fez a promessa e foi Ele que cumpriu. Ele foi o ofertante, foi Ele que trouxe a oferta e Ele foi a oferta ao mesmo tempo. Ele é o ofertante, é Ele que dá a oferta e Ele é a oferta na pessoa do Filho dele. Então, irmãos, descanse nas promessas, descanse na aliança, descanse na fé, descanse na salvação, porque foi Ele que prometeu e foi Ele que cumpriu. A mim e a você compete apenas crer somente. Crer somente. Terceira e última, a salvação é um dom gratuito de Deus. Não deixe que ninguém diga o contrário. É um pouco uma extensão da primeira aplicação que eu fiz. Na primeira eu falei de todas as promessas. Na última eu estou falando especificamente da salvação. Então, irmãos, não deixe que ninguém cobre pela sua salvação. Não deixe que ninguém venda a sua salvação. Não deixe que ninguém diga acerca da sua salvação aquilo que só Deus pode dizer. E o Espírito Santo, que habita dentro de mim e de você. Não deixe. Não deixe que pastor nenhum seja
o detentor da sua salvação. Não deixe que a igreja seja detentora da sua salvação, não deixe. Porque o dia que essa igreja falhar, você vai achar que sua salvação foi embora. O dia que esse pastor falhar, você vai achar que sua salvação foi embora. Não deixe. A salvação é um dom gratuito. Ninguém pode te vender e ninguém pode tomar de você. Ela foi dada por herança. Você é chamado de filho. E ninguém, a não ser o próprio Deus, pode te fazer aquilo que Ele prometeu. E como a Bíblia diz que Ele não volta atrás, glória seja dada ao nome de Deus. Louvado seja o nome dele. Amém? Fiquem de pé, vamos terminar?